A Suíça acaba de chocar o planeta do futebol e romper uma barreira histórica que parecia intransponível há mais de 7 décadas. Depois de 72 anos de espera, de frustrações em oitavas de final e de campanhas que batiam na trave, a seleção suíça está de volta às quartas de final de uma Copa do Mundo, igualando sua melhor marca de todos os tempos. Para um país que muitas vezes foi rotulado como o time do empate, o time defensivo ou a equipe que apenas cumpre tabela nas fases eliminatórias, o que estamos testemunhando neste Mundial de 2026 é uma verdadeira revolução tática, mental e técnica. O mundo inteiro assiste espantado a uma equipe que não apenas se defende com uma disciplina cirúrgica, mas que também sabe agredir, controlar o ritmo do jogo e derrubar gigantes sem temer o peso da camisa adversária. Mas como uma seleção que vinha sendo questionada nos últimos anos conseguiu encontrar a fórmula perfeita justamente no maior palco do esporte mundial? O segredo dessa campanha vai muito além de um simples golpe de sorte, e o que eles estão construindo em campo promete mudar para sempre o patamar do futebol suíço. Para entender o tamanho desse feito, precisamos voltar no tempo e olhar para o peso que essa seleção carregava nas costas. A última vez que a Suíça esteve entre as 8 melhores seleções do mundo foi em 1954, quando jogou em casa, em uma era do futebol que parecia quase amadora perto da intensidade de hoje. De lá para cá, o futebol mudou, os investimentos cresceram, mas a Suíça parecia presa em um ciclo eterno. Copa após Copa, eles se classificavam, passavam da fase de grupos com autoridade, mas o teto sempre parecia ser as oitavas de final. O torcedor já estava cansado de ouvir que o time era competitivo, mas que faltava aquele algo a mais para decidir nos momentos de pura pressão. E foi justamente essa mentalidade que mudou de forma drástica para este ciclo de 2026. A comissão técnica atual e o elenco entenderam que para fazer história, era preciso abandonar a postura de coadjuvante e assumir o protagonismo quando a bola rolasse. Eles desenharam uma estratégia baseada em uma organização defensiva quase impecável, mas com uma transição em velocidade que pegou os adversários completamente desprovidos de reação. O caminho até aqui foi um teste de fogo para os nervos de qualquer torcedor. Desde a fase de grupos, a Suíça mostrou que não estava no torneio a passeio. Cada partida foi encarada como uma final de campeonato, e a capacidade de adaptação desse time chamou a atenção dos principais analistas internacionais. Se o jogo pedia uma postura recuada, suportando a pressão de ataques milionários, os defensores e o goleiro operavam milagres com uma tranquilidade assustadora. Se o cenário exigia buscar o resultado, o meio-campo assumia o controle com uma troca de passes rápida, vertical e extremamente eficiente. Mas o verdadeiro choque para o mundo veio na fase de mata-mata, onde o fantasma das eliminações passadas costumava assombrar a equipe. Em vez de tremer diante da responsabilidade ou recuar covardemente, a Suíça entrou em campo com uma postura agressiva, vibrante e focada. A vitória que selou a classificação para as quartas de final foi uma aula de futebol coletivo, onde o talento individual se curvou à força do conjunto. Foi um daqueles jogos que entram para a história, deixando torcedores e críticos sem palavras diante da maturidade apresentada pelos suíços. Mas o que faz essa seleção atual ser tão diferente das anteriores que falharam na mesma missão? A resposta está no equilíbrio perfeito entre a experiência de atletas que já disputaram grandes ligas europeias e a irreverência de jovens promessas que entraram no time sem o peso do passado. Diferente de outras eras, onde a dependência de um ou dois jogadores talentosos era evidente, a Suíça de 2026 funciona como uma máquina perfeitamente lubrificada. Se um jogador de destaque é marcado de perto, outro surge como elemento surpresa para decidir a partida. A disciplina tática é levada tão a sério que parece que os atletas jogam juntos há uma década no mesmo clube. Eles sabem exatamente quando fechar as linhas de passe, quando pressionar a saída de bola do adversário e, principalmente, como reter a posse para esfriar o ímpeto dos rivais. Essa maturidade emocional foi o diferencial para que o time não se desesperasse nos momentos mais críticos das partidas anteriores, transformando a pressão em motivação pura. Agora, o desafio que se apresenta nas quartas de final eleva o sarrafo para um nível completamente novo. Estar entre as 8 melhores seleções do planeta significa que não há mais margem para o menor dos erros. Cada detalhe, cada posicionamento em uma bola parada, cada segundo de desatenção pode custar o sonho de uma nação inteira. O adversário que os suíços enfrentarão sabe muito bem do perigo que essa equipe representa e certamente não vai cometer o erro de subestimá-los. Mas a verdade é que a Suíça já tirou um peso gigantesco de suas costas. Ao quebrar esse tabu de 72 anos,
O grupo joga com a leveza de quem já fez história, mas com a ambição renovada de quem percebeu que pode ir ainda mais longe. O elenco sabe que o mundo do futebol está olhando para eles com outros olhos e que o respeito conquistado até aqui é a arma secreta para os próximos 90 minutos, ou quem sabe para mais uma prorrogação dramática. Será que essa seleção tem fôlego e peças repositoras suficientes para manter essa intensidade absurda na fase final da Copa do Mundo? Essa é a pergunta que consome a mente dos analistas. Jogar um torneio curto com tamanha exigência física e mental cobra o seu preço, e o desgaste acumulado pode ser um fator determinante daqui para frente. No entanto, a preparação física e a gestão de elenco mostradas até aqui provam que a Suíça se planejou minuciosamente para este momento. Eles não chegaram até as quartas de final por acidente ou por um cruzamento favorável. Eles conquistaram o seu espaço no campo, na bola e na raça. A confiança está no topo, o apoio da torcida é gigante e o elenco comprou totalmente a ideia de que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. O sonho de alcançar uma semifinal inédita nunca esteve tão vivo e tão palpável para o futebol suíço. A trajetória da Suíça neste Mundial já está eternizada como uma das maiores páginas da história do esporte do país, mas o campeonato continua e as quartas de final prometem ser um espetáculo inesquecível. Se você quer continuar acompanhando de perto cada detalhe, cada análise tática e todas as surpresas dessa Copa do Mundo extraordinária, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo, ativar as notificações e deixar o seu like para valorizar o nosso trabalho. Aproveite também para deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo até onde você acha que a Suíça consegue chegar e se eles têm capacidade real de surpreender mais um gigante e avançar para as semifinais. A sua participação é fundamental para o canal continuar crescendo e trazendo os melhores conteúdos de futebol diretamente para você.